Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre como cobrar, sabe? Qual que é o valor que a gente precisa cobrar do nosso produto? Como é que a gente descobre qual que vai ser o valor que a gente vai cobrar? Opa. A gente vai saber o valor que a gente vai cobrar a partir do momento em que a gente souber o custo que a gente tem com aquele produto. Então, esse é mais um vídeo dessa série de empreendedorismo, de como abrir uma empresa e tudo mais. Então, se esse assunto te interessa, continue aqui comigo, vamos conversar um pouquinho. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. Bom, então tá. Como que a gente começa a calcular o valor do nosso produto? Calcular o valor do custo do nosso produto, para daí sim a gente conseguir saber quanto que vai ser realmente o nosso produto, quanto a gente vai vender ele, né? Então, como que a gente começa a calcular isso, tá? Quando eu comecei, eu não tinha noção de como que eu calculava, nem nada assim. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado. O que é isso? Uma pesquisa de mercado é quando tu procura pessoas na tua volta, ou seja, na tua praça, na tua cidade, que vendem a mesma coisa que tu, mais ou menos nas mesmas condições. Ou seja, tu não vai te comparar com uma empresa que já é grande, que já tá no shopping, que já tem uma cafeteria aberta e que vende aquilo que tu quer vender. Não. Tu vai te comparar com aqueles que também estão começando, que aqueles que também são pequenos e estão começando a vender o produto e tudo mais. E o que tu vai fazer? Tu vai comparar os preços. Tu vai fazer uma pesquisa entre alguns desses para saber quanto que eles cobram. Porque no primeiro momento, tu não sabe fazer os cálculos e tu não vai postergar o teu início por causa disso, né? Então, a gente começa a fazer uma pesquisa de mercado, começa mais ou menos a ter uma noção de quanto mais ou menos a gente tem que cobrar, até porque a gente não pode destoar muito, senão a gente vai perder vendas. E a gente já começa a colocar em prática, então, as nossas vendas. Então, a gente começa a vender no valor mais ou menos padrão. Bom, mas aí vamos calcular, né? Aí a gente vai começar a calcular realmente os valores que a gente vai gastar no nosso produto para depois a gente saber por quanto a gente pode vender. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai pegar uma tabela do Excel e aí tem várias online que tu já acha pronta e eu procurei, só que eu não achei exatamente do jeito que eu precisava. Porque pensem, eu tenho 15 sabores diferentes de brigadeiros. Não tem como eu achar alguém que tenha exatamente a tabela que eu preciso. Eu vou precisar mudar as tabelas. Então eu peguei e baixei algumas tabelas. Não era exatamente como eu gostaria, mas eu peguei referências delas e como eu tenho um conhecimento bom já em Excel, eu comecei a mexer do jeito que eu imaginava. O que eu fiz? Eu vou ficar um pouco pra cá, porque eu vou tentar colocar as imagens aqui do lado pra vocês entenderem enquanto eu falo. Eu coloquei uma coluna ingredientes e aí outra coluna eu colocava o nome do brigadeiro, tá? Tradicional, beijinho, enfim, ia colocando o nome deles. Embaixo do nome deles eu colocava quantidade e o valor. Porque daí o que acontecia? Os ingredientes, leite condensado. Quantidade de leite condensado que vai naquele ali. E o valor que é o leite condensado. E aquilo já ia meio que somando lá embaixo. Então, só que assim, eu não tinha como calcular um brigadeiro desse tamanho de 15 gramas. Era muito difícil, né? Então, o que eu pensava? Eu pegava uma medida maior e depois eu dividia. Qual que é a medida, tipo, básica que eu vou conseguir usar? Uma lata de leite condensado, que é a principal matéria-prima do meu brigadeiro. Então, tá, vou calcular por uma lata de leite condensado. Bom, eu sei que uma lata de leite condensado eu consigo fazer 25 brigadeiros. Bom, eu sei que uma lata de leite condensado, ou seja, a cada uma lata de leite condensado, eu uso meia de creme de leite, eu uso uma colher de manteiga e eu uso tanto de chocolate em barra. Bom, eu já tenho as medidas para a base de todos os brigadeiros, que a base é sempre a mesma. Vai mudando uma coisa que outra. E aí, naquela coluna de ingredientes, eu ia colocando todos os ingredientes. Todos de todos os brigadeiros, tá? Porque daí... aqui estavam os ingredientes e aqui estavam os brigadeiros. E eu selecionava, só preenchia quando aquele brigadeiro realmente tinha aquele ingrediente, sabe? Vocês não vão conseguir entender muito bem, eu acho. Mas eu vou tentar colocar aqui do lado, enquanto eu falo, pra vocês entenderem o que eu tô falando.
Mas é mais ou menos isso. Eu não sei como é que eu coloco, tipo, alguma coisa pra download aqui no vídeo. Se eu conseguir, eu coloco a tabela pra download aqui pra vocês, tá? Mas eu não sei fazer isso. Eu vou ver se eu consigo aprender. E aí eu colocava os ingredientes, colocava o valor eu pegava uma média dos meus fornecedores. Como eu ainda tava no início, eu não tinha assim, ô fornecedor, tipo, não, variava muito. Então eu pegava uma média, mas não uma média tão barata e nem tão cara, eu pegava média mesmo, porque às vezes poderia variar, de todos os itens que eu usava. Daí, por exemplo, eu uso meio saquinho de coco pra fazer 25 brigadeiros de beijinho. Beleza, tu vai pegar o valor daquele saco, vai dividir na metade e vai colocar ali. Ah, mas eu uso um terço de barra de chocolate. Beleza, tu vai pegar aquela barra, o valor dela, vai dividir em 3 e uma dessas partes tu vai somar ali naquela conta, tá? Então, no final das contas, ele me dava mais ou menos para fazer 25 brigadeiros quanto que eu gastava nos ingredientes. Bom, mas tirando o custo de ingrediente, a gente tem o custo com a nossa luz, a nossa água, o nosso gás. Então tem todas essas coisas que também envolvem. A gente coloca uma porcentagem sim em cima disso. E aí eu colocava 20% em cima. Então eu pegava o custo total dos ingredientes, mais 20% era o valor do meu custo, tá? Do meu custo com, assim, com essas coisas de... Como é que eu posso chamar isso? Com essas ferramentas que eu usava em casa, enfim, essas coisas assim. E aí, além desse custo, a gente ainda tem a nossa mão de obra, porque a gente não pode calcular como se a gente estivesse trabalhando de graça, né? Então, a gente já coloca o nosso custo de mão de obra ali e o lucro e a mão de obra são coisas diferentes, tá? Então, a gente já calcula a mão de obra junto na planilha. A gente coloca uma média, deixa eu pensar, eu acho que eu colocava 12% mais ou menos em cima. Uma coisa assim. Tu vê mais ou menos assim o que tu acha que convém colocar, sabe? E aí tu coloca ali. Mais ou menos já pensando, já tendo feito aquela pesquisa de mercado pra te estar comparando, né? Pode ficar uma coisa, meu Deus, absurda o valor. Depois que tu colocou todos esses valores, tu finalmente fechou o valor do teu custo, tá? E aí, o que tu vai colocar depois do teu custo? Fechou um valor ali, e aí tu vai dividir aquilo ali, porque no meu caso, eu calculei uma porção de 25 unidades de brigadeiros. Então, eu vou ter que dividir por 25 para saber quanto que um brigadeiro custa. Então, aí tu faz isso, tu divide para saber quanto que uma unidade do teu produto vai custar. E depois, tu vai acrescentar o teu lucro. Tipo, quanto que tu quer ganhar em cima do teu produto. Porque aí sim tu vai pensar, poxa, eu tenho que ganhar alguma coisa em cima disso. Não só mão de obra. Mão de obra é como se eu estivesse sendo pago para fazer isso. Mas e o lucro que eu tô tendo, sabe? Então, é isso que tu vai ter que colocar ali. Dá pra ter de 100 a 200% de lucro em cima de um brigadeiro, tá? Um exemplo. Eu cheguei a ter 200% em cima de alguns brigadeiros. Depende do brigadeiro que é, porque tem brigadeiros que a matéria-prima é cara. Quando usa algum chocolate caro, quando usa alguma marca específica. Então tem alguns brigadeiros que são mais caros e a gente tem uma margem menor. Porém, a gente tem que medir isso para cada um dos tipos que a gente for fazer, tá? Então, eu colocava ali uma margem e tal, via o valor batia com os da concorrência, ficava mais ou menos ok, beleza. Tem um outro custo que também é importante a gente colocar, que é o custo do material que a gente vai embalar o nosso brigadeiro. Ou o nosso bolo, ou seja lá o que for. No brigadeiro, eu tinha que embalar ele num papelote ou é pelotinho? Eu nunca sei, eu sempre fico na dúvida. Naquele papelzinho que a gente coloca o brigadeiro dentro. Isso era o básico, sempre eu ia entregar ele dentro de um papelzinho daqueles, né? E também, muitas vezes, eu entregava dentro de alguma caixa. Obviamente, eu não ia entregar, tipo, na minha mão, né? Ou era uma caixa grande, se era uma encomenda grande, ou era aquelas caixas de presente, que era o que eu mais vendia. Então, eu tinha que colocar esse custo, o custo da fitinha, o custo de tudo que eu usava ali, eu tinha que colocar também, tá? Então, eu já colocava ali o custo certinho. É mais uma coisa que a gente tem que colocar. Ah, mas isso é muito caro, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas são coisas que a gente tá gastando dinheiro, então a gente tem que calcular, tá? Então, por isso que às vezes, muitas vezes, a gente pensa, nossa, mas que caro, né, o valor daquele ali, mas poxa, pensa quanto de custo ele tem ali, sabe? Às vezes a margem de lucro dele nem é tão grande, mas o custo é grande, porque se é uma pessoa que usa produtos de qualidade, vai ser grande o valor, né? Então, ali no final da tabela, a gente já tem o valor que a gente precisa cobrar do nosso cliente. A gente já tem o valor mais ou menos de quanto que a gente realmente tem que cobrar do nosso cliente.
Isso que nessa tabela toda a gente não colocou custos de administração, custos mais assim específicos que num primeiro momento não convém a gente colocar, nem num segundo momento. Vai ser lá no terceiro, quarto momento que a gente vai pensar em colocar esses custos. Ou custo com a etiquetinha que eu mandei fazer, essas coisas a gente ainda não vai calcular, porque a gente ainda tá no início, né? Então, por enquanto é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido e que vocês tenham tido uma visão mais ou menos de como que a gente tem que cobrar, tá? Eu sei que tem algumas vezes que é muito difícil a gente racionalizar os valores e tudo mais, mas tentem, se esforcem o máximo, porque é isso que realmente vai mostrar quanto que vocês estão ganhando em cima de cada venda, sabe? Isso é muito importante pra vocês saberem se vocês realmente estão tendo lucro ou se vocês estão tendo prejuízo. Tá valendo a pena mesmo trabalhar com isso, sabe? Então isso é muito importante, façam isso, pesquisem na internet, se eu não conseguir colocar aqui embaixo algumas tabelas e tudo mais, que vocês possam calcular, tá? Eu acho isso muito importante. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e acharam que isso vai agregar de alguma forma pra vocês, não deixem de dar aquele likezinho, que me ajuda muito aqui no crescimento do canal. E se inscrevam no canal se vocês gostaram e querem acompanhar os próximos conteúdos sobre isso. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima!